for batizado será salvo. Isso que nós estudamos, nós falamos desde Adão, da queda, mostramos a nossa incapacidade de salvação, o que Cristo fez, as 3 mortes. Nós falamos dos 3 batismos e nós falamos do livro da vida, dentre outras coisas mais. Eu creio que eu já respondi muitas perguntas, que você tinha, mas agora eu quero falar mais um pouquinho a respeito de algumas perguntas que me fizeram ao longo de todos esses anos. As pessoas perguntavam: eu ainda idolatro, eu posso batizar? Uma vez uma pessoa me perguntou: eu quero me batizar, mas ainda eu tenho uma imagem de Aparecido em casa. Então eu disse: você não deve batizar porque você ainda não nasceu de novo. Não, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus, então a idolatria vai terminar no seu coração, você vai acabar com a idolatria, você não vai servir a Deus e a outros deuses ou ídolos ou santos. Então eu apresentei o Salmo 115 para ela, para que ela pudesse entender que a idolatria é um pecado muito grave. Então, se você quer descer as águas, mas você ainda tem idolatria no seu coração, se você tem uma imagem dentro de casa, não desça, porque você não creu de verdade. Há um só Deus, um único Senhor, um único Deus, há um único Deus, e nós só vamos a Deus através de Jesus. Ninguém e nada pode nos levar a Deus a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se você é um idólatra, você não creu. Você precisa abandonar a idolatria e crer no Evangelho verdadeiramente. Outra pergunta muito recorrente que me fazem é: quanto tempo devo esperar para me batizar? Então eu digo: o tempo que você precisa para nascer de novo. Se você veio para a igreja, você ouviu o apelo, você nasceu de novo, você entendeu o Evangelho, não tem tempo. Você deve se batizar o quanto antes. O quanto antes. Se você for chamado por Deus através de uma revelação espiritual, você teve o toque, você foi tocado no teu espírito, você percebeu que você nasceu de novo e você tem um pouco de informação, você deve descer as águas, você deve se batizar, porque a salvação está completamente ligada a quem crer e for batizado. Outro ponto importante que as pessoas me perguntam é: eu preciso de um estudo antes do batismo? Depende. João Batista batizava, não dava estudo antes, ele fazia uma pregação profética e as pessoas desciam as águas. Pedro fez um discurso no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas creram em Cristo. Ele batizou essas 3.000 pessoas no mesmo dia. E não deu um estudo intensivo, exaustivo. Ele simplesmente falou de Jesus para que se arrependessem e crescem no Evangelho e fossem batizados nas águas para que recebessem o dom do Espírito Santo. Foi no mesmo dia. Ele não esperou uma semana, 2 para preparar as pessoas. Ele cria que se as pessoas crescem no Evangelho, elas estavam prontas para serem batizados. Agora tem pessoas que ficam colocando empecilhos: você não deve ser batizado porque você não teve um estudo, você não deve ser batizado por causa disso, de aquilo. Mas se você entende que você deve ser batizado, que você pode descer as águas, você deve descer as águas, não tem tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas Pedro batizou as pessoas ali no mesmo dia, 3.000 pessoas. Aí alguém me pergunta: mas e a vida dessas pessoas? Olha, essas pessoas, muitas delas eram religiosas, serviam a lei de Moisés, outras não. Mas Pedro não ficou perguntando para as pessoas o estilo de vida que elas tinham, porque Pedro queria que elas crescem e fossem salvas, que elas crescem para nascer de novo e descessem as águas para confirmar a salvação. Então muitas pessoas ali estavam no erro, no pecado, no engano, mas se elas nasceram de novo, elas desceram as águas. Consequentemente, conforme o tempo foi passando, elas foram deixando as práticas pecaminosas, até porque quando você vai aprendendo a palavra, você vai deixando as coisas que não prestam, não é num piscar de olhos. Então você não precisa ser um santo de carteirinha para descer as águas, você tem que crer, não existe outra maneira. Ah, mas eu tenho que crer e ser santo. Não, você tem que crer e ser batizado. Santidade é um processo depois que você vai conseguir
com o tempo, através da tua comunhão com Deus, do teu aprendizado da palavra, da tua vida com Deus. Agora as pessoas estão esperando se batizar assim: eu primeiro preciso ser santo. Não, você não precisa ser santo. Você precisa crer no Evangelho, nascer de novo, porque aí você tem a arma, que é o novo nascimento, o poder da ressurreição, para poder mudar de vida. A santidade não é requisito para você ser salvo, é você crer e ser batizado. A santidade é requisito para nós vivermos a vida cristã, para nós vivermos uma vida digna de um cristão e para nós termos paz com Deus e termos paz com os outros. Muitas pessoas, elas também me perguntam a respeito do batismo que não valeu. Quando o batismo não vale? As pessoas têm essas perguntas, sabe? Meu batismo não valeu, meu batismo valeu. Então eu respondo: só não vale se você não foi batizado de acordo com o modelo bíblico, o método bíblico, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém te batizou diferente disso, então teu batismo não foi o batismo que Jesus ensinou. 2. Se a pessoa que te batizou não é salva, como que alguém que não é salvo pode prover a confirmação do seu batismo? Isso não quer dizer que eu tenho que sair por aí vendo se as pessoas são salvas ou não. Você tem que ser batizado por alguém que é um ministro de Deus. Mas se esse ministro estiver errado, estiver em pecado, aí não atrapalha a tua salvação, porque ele nasceu de novo, ele tem uma comunhão com Deus, ele está tendo um problema na vida dele, mas o problema da vida dele não vai interferir na sua. Agora, se você é batizado, você está ouvindo aqui esse vídeo, aí você fala assim para sua esposa que não serve a Deus, e para um primo seu que não serve a Deus: ou eu ouvi, vocês podem me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí não vale, porque você tem que ser batizado pelo corpo de Cristo, por alguém que já é um membro do corpo, pela igreja. Quando não vale? Bom, quando as pessoas não nasceram de novo, é como eu disse, elas entram um pecador seco, sai um pecador molhado. Se elas não nasceram de novo, não serviu para nada descer as águas, porque o que salva é o batismo para dentro do corpo de Cristo, que é o novo nascimento. E o batismo nas águas confirma isso. Agora, se você não nasceu de novo, o batismo nas águas não vai confirmar nada, não tem o que confirmar. Não teve o enxertamento, não teve o novo nascimento, não teve o batismo para dentro do corpo de Cristo. Então não tem como confirmar uma coisa que não existe, então não valeu também. Outra pergunta recorrente que me fazem é: eu fumo, eu bebo, eu tenho algum vício, eu devo descer as águas? Bom, se você nasceu de novo, qualquer vício que você possa ter, seja o fumo, seja a bebida ou seja outro tipo, esse vício ele vai perder as forças em você. Não é mais a tua natureza ser viciado em alguma coisa. Você perdeu a natureza do pecado, você recebeu a natureza de Cristo, a natureza do acerto. Então o teu corpo ainda pode querer aquela química, aquela droga, mas o teu espírito, a tua alma não quer mais. Talvez você tenha fumado por 40 anos e você não vai conseguir se libertar num dia, a não ser que seja por uma libertação. Isso acontece muito, de pessoas virem ao altar, falar: Deus, eu quero parar de fumar, o pastor orar por elas, ou elas mesmas orarem e elas param de fumar num dia. É um milagre. Agora existe um processo também que as pessoas vão deixando gradativamente, conforme elas vão se fortalecendo espiritualmente, a palavra vai entrando nelas e elas vão entendendo o reino, elas vão abandonando os vícios. Agora, se você crê, você deve descer as águas, mesmo fumando, pastor, mesmo fumando, porque o cigarro é consequência de parar. Você vai parar com o fumo, com certeza, porque você nasceu de novo. Agora, se você não nasceu de novo, não adianta você estar fumando ou não, porque fumando ou não você está condenado. Mesmo que você não fume, você está condenado. Então você tem que ver dentro de você: a disposição mudou em você? O teu interior mudou? Bom, eu fui para a igreja, eu ouvi a palavra, eu estou fumando, mas eu acho que fumar não tem nada a ver. Então não batize, você não nasceu de novo, porque a disposição da tua natureza não mudou. Você continua com a mesma natureza do vício. Isso quer dizer que a tua mente não foi transformada, que você não recebeu a mente de Cristo. Então você não deve descer as águas. Agora, se você veio para a igreja, você está ouvindo a palavra, você fala: eu preciso parar de fumar. Opa, o dispositivo da natureza de Deus entrou em você. Então você vai começar um processo para se libertar desse cigarro, se libertar dessa bebida, se libertar dessa droga. Então você pode batizar, porque hora ou outra você vai se libertar disso, ou por um milagre ou por um processo natural de aprendizado da palavra.
Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é: qual a idade certa para descer as águas? Meus irmãos, aí varia muito de ministério para ministério. Cristo foi batizado com 30 anos porque o seu primo também começou, né? Antes, começou naquele tempo. Nós não sabemos se João Batista tivesse começado antes, se Cristo teria batizado antes, mas Cristo batizou com 30 anos. Nós pensamos que a pessoa tem poder de decisão com 12, 13, 14 anos, essa média. Antes não, porque ainda é uma criança. Então, você pode batizar quando você tem o poder de escolher as coisas da tua vida. Aí vem muito também do pai e da mãe, né, autorizar o batismo dos seus filhos. Já teve casos do pai e a mãe não deixar o filho batizar. E aí é uma coisa que o filho tem que decidir com o pai e com a mãe. Mas a idade é 13, 14 anos. É uma idade que a pessoa já pode decidir por Jesus Cristo. Outra coisa que existe também é se eu posso batizar meu filho recém-nascido. Nós, os evangélicos, nós não batizamos. A Igreja Avivamento Mundial não batiza crianças, não batiza recém-nascidos e não batiza crianças, porque o batismo, ele confirma o novo nascimento. Uma criança, ela nasceu morta espiritualmente. Uma das fases do batismo é você se arrepender dessa vida de Adão e ter a vida em Cristo, e a criança não tem poder de decisão. Aí as pessoas que batizam assim falam: mas o pai e a mãe têm poder de decidir sobre os filhos. Sim, tem poder de decidir o nome, a roupa, o lugar que vão, mas a salvação é algo individual. Salvação é algo que a pessoa tem que escolher por si mesma, porque sendo assim ninguém ia se perder então, porque nós íamos batizar todas as crianças. Se o batismo de criança desse certo, nós não teríamos mais ímpios, nós teríamos a maioria de justos. Se o pecado em Adão fosse apagado quando batiza um recém-nascido, essa criança, quando nascesse, não ia praticar as obras da carne. Mas nós não temos visto isso. Pessoas que se batizam, crianças, né, elas depois crescem e viram ímpios terríveis. Então nós não batizamos criança, nós apresentamos crianças, nós apresentamos a Deus. E quando essa criança ela entender, que ela precisa ter um entendimento, viu? É uma coisa que tem uma racionalidade por trás, tem um fundamento por trás, e essas crianças precisam entender isso. E quando elas têm entendimento, e aí elas podem descer as águas. Agora a Igreja Católica faz esse batismo, né? Nós não cremos nisso, nós não sabemos direito, nem a história sabe direito quando começou isso. O fato é que os apóstolos de Jesus Cristo nunca ensinou isso. Os textos que eles usam para embasar são todos textos fora de contexto e que não trazem essa verdade de batizar crianças. Então nós esperamos a criança crescer para descer as águas. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Veja, portanto agora, de agora em diante, nenhuma condenação há. Não existe mais condenação. A condenação é para Adão e aqueles que estão enxertados em Adão, o mundo. Há condenação para eles, a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Então eles estão mortos espiritualmente, vão morrer fisicamente. A morte, onde o espírito da morte virá buscar, e eles vão viver eternamente no lago de enxofre e fogo. Não há mais condenação. Portanto agora não há mais condenação, não há mais nenhuma condenação, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Cristo morreu espiritualmente, fisicamente e eternamente para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Agora não há mais condenação. Nós não temos mais que viver em condenação, porque Cristo carregou em si mesmo o pecado. Ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Não há mais condenação. Quando você se sente condenado, você está dizendo que Cristo não foi condenado no seu lugar, mas Cristo foi condenado no seu lugar por todos os seus pecados, foi condenado no seu lugar pelo pecado original em Adão, foi condenado a morrer no seu lugar, a morrer física, espiritual e eternamente. Por isso não existe mais condenação, porque a condenação foi colocada em Jesus.
Se ela foi colocada em Jesus, ela não pode ser mais aplicada em você, porque alguém já foi condenado. Você não precisa viver debaixo de condenação, porque Cristo viveu debaixo de condenação no teu lugar. Cristo te substituiu. Nós somos culpados, nós merecemos a morte, nós merecemos o castigo, nós fomos julgados e condenados, fomos nos achados errados, fomos nos achados pecadores. Então Cristo nos substitui. Cristo diz: eu te dou a minha vida e pego a sua morte para mim, eu morro a sua morte para que você viva a minha vida. Não há mais condenação. É o que Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha de novo a expressão em Cristo, nele, enxertado, colocado, implantado, nele, Jesus. Veja que não existe mais condenação para os que estão em Cristo. Os que estão em Adão estão debaixo da condenação, porque Adão está condenado e aqueles que fazem parte do corpo de Adão estão condenados também. A condenação está sobre o cabeça e consequentemente todo o corpo está condenado. Mas agora eu não faço mais parte desse cabeça, eu não faço mais parte do corpo do cabeça Adão. Eu morri para Adão para nascer de novo no corpo de Cristo. Então em Cristo não há condenação. Em mim mesmo há condenação, porque se eu disser que eu estou em mim mesmo, eu estou em Adão. Mas eu não estou mais em Adão, porque eu nasci de novo. Eu criei e fui batizado. Eu nasci de novo, fui enxertado no corpo de Cristo. Eu desci as águas e agora eu estou enxertado no corpo de Cristo. É um lugar que não existe condenação. Não há condenação, não há culpa, não há castigo, porque Ele morreu para que nós não fôssemos castigados, e agora Ele ressuscitou para que nós estivéssemos enxertados nele. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não andam segundo a carne, não andam segundo Adão. Nós não andamos mais segundo Adão. Nós perdemos a natureza de Adão e adquirimos no nosso espírito a natureza de Cristo. Agora, a condenação está na carne porque a carne é Adão, mas nós não estamos mais na carne porque nós fomos tirados de Adão e enxertados em Cristo. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós vivemos segundo o Espírito. Nosso espírito voltou a viver. Nós somos ressuscitados juntamente, nós somos vivificados com Ele, nós somos ressuscitados com Ele, nós somos assentados nos lugares celestiais com Ele. E agora nós temos a vida da ressurreição. E a vida da ressurreição é andar no Espírito, é viver no Espírito. Nós não vivemos mais na carne como os filhos de Adão. Nós não vivemos mais na carne como o mundo, que é o corpo de Adão. Mas agora nós vivemos como o nosso cabeça. Nós vivemos com o Espírito. Nós temos o Espírito. Nós somos um Espírito agora. Nós temos uma alma, nós habitamos num corpo, e agora nós vivemos no Espírito e fazemos a nossa alma glorificar a Deus e sujeitamos o nosso corpo. Não há condenação, porque nós não andamos mais por Adão, nós andamos por Cristo. Nós não andamos na carne de Adão, mas nós andamos no Espírito de Cristo. Creia na palavra, creia na palavra. Não creia nos teus sentimentos, não creia no que os outros dizem, não creia em você mesmo ou nas suas falhas. Creia na palavra. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre você, porque você é um espírito. Você vive no Espírito, você não vive mais em Adão.